Lembrando que liderança do MBL, Movimento Brasil Livre, que foi um movimento que fez 4 deputados federais e 2 senadores. Isso. 22 anos de idade. E nós estamos falando aqui de deputado federal eleito por São Paulo, o 4º mais bem votado. São mais de 465 mil votos. Para ser mais preciso, 465.310 votos. Kim, 22 anos de idade. Há dias atrás eu vi uma entrevista de Fernando Henrique Cardoso em que ele foi indagado se o exercício do poder, em algum momento, a vaidade tomou conta dele. E ele disse que não, que é simples. Todos nós, seres humanos, somos vaidosos. Mas o difícil é quando a vaidade é superada pela inteligência. Você, 22 anos de idade, já num dos mais altos cargos, né, da República Federativa do Brasil. Como lidar com a vaidade daqui para frente? Acho que a coisa mais que te coloca o pé no chão no momento é saber que a gente está vivendo um momento crítico, difícil. Eu, pessoalmente, não comemorei a vitória, o meu entorno, minha equipe comemorou, mas eu acho que a gente tem plena consciência de que vai ser difícil, né, independentemente do novo Congresso Nacional eleito, mesmo com o novo Presidente da República. O sucesso do governo depende de uma reforma difícil, que é a reforma previdenciária, tanto em termos de narrativa, de comunicação, que ela já foi muito demonizada pelos sindicatos, pelas corporações e pelas esquerdas, como em termos políticos também, difícil de convencer uma maioria de 3/5 na Câmara e no Senado de aprovar. Então, acho que esse pé no chão em relação à situação que o país vive ajuda a manter o foco, né? A manter o trabalho naquilo que é natural do legislativo, que é fiscalizar o executivo e levar em frente essas reformas. Exato. Estamos agora batendo um papo antes dessa entrevista e falamos a respeito daquele que não se interessa por política está sujeito a ser governado por quem se interessa por política. Sim. Inclusive, você deu até um exemplo que foi bem didático em relação ao Netflix. Muitos de nós que nos desinteressamos por política, nosso Netflix é um. E às vezes o Netflix, por exemplo, Renan Calheiros é outro, que é assistir a TV Câmara, entender a política como um todo. Essa juventude que vem aí e está desinteressada pela política, é a hora de fazer com que ela se interesse por uma nova política que em 2018 foi inaugurada? Acho que sim. Não acho que... Só discordo de um ponto que eu não acredito que seja nova política, porque acho que existe uma certa tara em utilizar o termo nova política como sinônimo de boa política, e eu não acho que tenha nada de novo surgindo nesse sentido, em termos de fazer a política em si. A política, na sua natureza, já é positiva, né? Na origem da política já é uma maneira pacífica e democrática de você solucionar seus problemas. Ganhou essa conotação negativa por causa da prática política dos últimos anos, mas isso não significa que fazer a boa política é alguma coisa nova. Isso já faz lá desde o Senado romano, você já faz boa política, e isso não significa fazer alguma coisa inovadora. Mas eu acredito sim que agora é o momento das pessoas mais jovens participarem, principalmente porque agora você tem uma democratização da informação, né? Hoje, mais do que nunca, você não só escolhe a informação e os veículos de imprensa que você vai consumir por meio das redes sociais, mas você também participa e opina ativamente daquilo que está acontecendo no país. A opinião pública nunca teve um peso tão grande assim no processo decisório como teve agora, reflexo das eleições, tanto no Congresso Nacional como no Palácio do Planalto e nos governos estaduais. E isso faz com que quem tenha mais facilidade, quem tenha mais contato com rede social, tenha maior facilidade para lidar com esse novo momento político. A gente vê que aqueles caras que se elegeram no modelo tradicional de comprar prefeito, vereador, basear muito a eleição no esquema regional de emenda parlamentar, teve uma campanha muito cara e com pouco voto, e isso faz com que os mais novos sejam mais competitivos, e justamente nesse momento histórico, nessa janela de aprendizado, que eu acredito que eles devam entrar. E 4 anos, exatamente daqui 4 anos, podem ser que os 51% de renovação, por exemplo, no Congresso, diminua ainda mais esse percentual. Perfeitamente. Agora, tratando-se do seu próprio programa de propostas na legislatura daqui 4 anos, né, daqui para frente, 2019 em diante, fala-se muito nessa reforma de pacto federativo. Questão do pouco dinheiro ficar com os municípios. Porque hoje nossa arrecadação tributária é basicamente 60% fica para a União, 25% para os estados e 15% para os municípios. Ou seja, tem uma dependência muito grande dos municípios em relação aos estados e em relação também à União. E no que diz respeito a isso, nada mais é do que um reflexo, né, da nossa maneira de federação, que é uma federação que veio do centro para fora, diferente da norte-americana, que é muito diferente, que veio de fora para dentro. Esse pacto federativo não é uma utopia falar nele
para essa reforma no Pacto Federativo? Não acho que é utopia. Eu acho assim, que tem que ter uma fase de transição longa. Por exemplo, vocês têm um relatório do deputado Raul, que agora é deputado e relata a reforma tributária há algum tempo. E apesar dele falar da criação do IVA, né, que envolve tanto imposto municipal como da União Federal e estadual, ele fala em, apesar de você criar um IVA, você ainda manter o cálculo antigo para que a distribuição ainda seja a mesma por pelo menos 20 anos. Ou seja, basicamente como uma regra de transição, né? Uma regra de transição como o Fernando Henrique fez no Plano Real, né? Ao mesmo tempo que você mantém a moeda vigente, você vincula outra moeda a outra reserva de mercado de outro país, no caso o dólar, e faz com que aquilo ao longo do tempo vá mudando para que os governadores e, no caso do Plano Real, os cidadãos se acostumem. No caso da reforma tributária, os governadores e os prefeitos. Acho que dá para fazer, mas tem uma fase de transição grande, de 20, 30 anos. Então, eu concordo que você tem que controlar, que você tem que focar os recursos no município, nos estados e deixar o resto para a União. Deve competir a União só aquilo que é única e exclusivamente, só pode ser executado pela União. Segurança interna, externa, você tem o sistema de justiça, mas acho que o sistema de educação e de saúde deve ser de competência, a legislação civil, legislação penal deve ser de competência dos estados, não só a redistribuição do orçamento, mas no Pacto Federativo também a redistribuição de competência legislativa. Exato. Agora, no que diz respeito à desburocratização da máquina pública, até mesmo pelo seu pensamento liberal, vamos dizer assim, nós temos que a máquina pública deve ser desburocratizada. Nós começamos com a emenda constitucional 98, lá em Fernando Henrique Cardoso, no ano de 1998, nós começamos esse modelo gerencial. E hoje esse modelo já está até mesmo ultrapassado, porque nós estamos falando da inserção do princípio da eficiência, por exemplo, lá na Constituição, no seu artigo 38, por exemplo, algumas práticas, vamos dizer assim, bem constitucionais e nada práticas. Tem alguma coisa em relação que você pensa para uma efetiva desburocratização da máquina pública, a não ser só inserir texto na Constituição Federal? Isso é competência do Executivo, mas eu acredito que a gente pode integrar os sistemas tanto de segurança pública, e você tem indicadores muito confusos, porque cada secretaria coleta dados da maneira que quer e não tem um sistema integrado para você saber exatamente qual que é o dado de qual crime é cometido, por que tipo de pessoa é cometido e qual que é o índice de resolução de crimes. Isso que você tem mais próximo disso é o Infopem, mas ainda assim falta muito dado. Muitas vezes muitos estados deixam de reportar para a União em relação a dados de segurança pública. Saúde, a gente também tem uma falta de indicadores e uma falta de integração entre os sistemas. Então você passa no médico, você faz os exames. No quarto médico você ainda está falando aquilo que você conversou com o seu primeiro, porque ele não tem seu histórico. E eu acho que o histórico deve ser digitalizado e a gente já tem precedentes bem-sucedidos na iniciativa privada. E principalmente em relação ao empreendedorismo, acho que tem que ter digitalização da junta comercial e cada vez mais uma desnecessidade de uso de cartórios para que a gente tenha menos papel, menos burocracia e para que o empresário consiga abrir uma empresa em no máximo 2 dias e sem custo nenhum. Como acontece no mundo desenvolvido, a gente não precisa nem muito longe. No Chile você já tem esse sistema de 2 dias, você consegue digitalizar. Nos Estados Unidos você pega só o Social Security Number, você já consegue fazer, muitas vezes você não tem nem firma reconhecida. Eu acho que esse sistema mais simplificado deve ser trazido para o Brasil também. E já finalizando e fechando aqui nossa última pergunta, nós falando em empreendedorismo, nós temos um deputado do estado de Goiás que ele levanta essa bandeira do empreendedorismo, por ser economista, o nome dele é Thiago Albernaz e está começando agora mais ou menos esse viés ideológico. Nós temos a questão do liberalismo, do neoliberalismo, que desde Margaret Thatcher, desde o ano de Reagan lá nos Estados Unidos, que vem crescendo até então. Essa é uma bandeira que realmente você levanta daqui em diante, neoliberalismo, privatização, o Estado só com a competência realmente mínima, sem cuidar de assuntos que não competem ao Estado. Perfeitamente. Estado mínimo, né? Só o fato de você já ter colocado o Estado só comando conta daquilo que lhe compete, já demonstra que tem uma mudança de mentalidade na população pela própria linguagem que você utilizou. Eu não só discordo do termo neoliberalismo, eu não vejo nenhum economista se autodeclarando neoliberal, eu vejo economista declarando liberal e o neoliberalismo sendo usado como um espantalho para atacar políticas públicas keynesianas, que basicamente não tem nada de liberal, mas é basicamente corporativista, né? Você usa o BNDES para fomentar campeões nacionais, esses campeões nacionais são utilizados para projetar o país ao redor do mundo, mas no final das contas não consegue qual é a empresa que tem a melhor produtividade, que tem a melhor eficiência. Aí é aquela que tem o melhor lobby no governo. Então, eu prefiro o termo liberalismo porque é como os autores se declaram e eu acho que é um termo mais preciso para definir o que eu defendo, mas com certeza é uma das minhas, é a minha bandeira, é a minha principal bandeira, porque é uma visão de mundo que engloba aí todo tipo de reforma, desde que a gente vai debater a presidenciária até a política, você tem uma visão de mundo liberal embasando esses fundamentos. Esse foi o programa Papo Aberto, estivemos com Jair Bolsonaro na semana passada e hoje com Kim Kataguiri. Muito obrigado pelo espaço. Boa sorte, né, nessa nova legislatura e que consiga realmente efetivar as propostas que foram realizadas. Obrigado.
Obrigado.